Muito bem, meus caros. Muito bom dia. Espero que vocês estejam aí animados, dispostos, né? E, claro, né, já tenham começado aí a leitura do meu e-book sobre as reflexões do Van Gogh, né, que servem aí com perfeição à vida do escritor. Bom, mas hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma prática, né, de uma prática muito mal vista no mundo ocidental, tá? Que é a prática do ócio, né? O ócio. Bom, e ela é mal vista por quê? Porque o ócio quase sempre é associado, né, nas sociedades aí ocidentais, né, é associado a quê? É associado à preguiça, né? À moleza, à indolência, né? Quer dizer, o ocioso é sempre o indolente, é sempre o preguiçoso, né? Quer dizer, aquele que se entrega ao ócio, né, é, aí sob o ponto de vista da maior parte das pessoas, é aquele que está se entregando à completa inatividade, né? É o vagabundo que não faz nada, né? Bom, mas acontece que não é assim, né? Não é assim. E não é assim na vida do escritor, na vida do ensaísta, na vida do poeta, né? E não é assim na vida de todos os artistas, né? Por quê? Porque vejam só, quer dizer, ninguém consegue imaginar um escritor, por exemplo, né, que tem aí de escrever todos os dias como se ele estivesse na linha de produção de uma fábrica, né? Claro, quer dizer, isso seria impossível, né, por um simples motivo, porque o trabalho numa linha de produção, né, de uma fábrica, bom, esse trabalho raramente exige que o trabalhador tenha decisões criativas, né, que vão depender aí exclusivamente da sua vontade, né, da sua inteligência, da sua criatividade, né? Quer dizer, decisões que tenham que nascer aí, ou que tenham nascido de uma longa, de uma meditada reflexão, né? E o que, ao contrário, é o que acontece todos os dias na vida do escritor, né? Mesmo quando esse escritor precisa cumprir aí cotas diárias de trabalho, né? Sei lá eu, né? De repente ele pode ter artigos para entregar aí com prazos determinados aí em revistas, em jornais, ou ele próprio fez um planejamento em que ele precisa preparar, né, o seu livro num determinado espaço de tempo, exatamente para alcançar o objetivo de, sei lá, eu publicar um novo livro a cada 2 anos, tá? Ou a cada 3 anos. Então, vejam, quer dizer, mesmo assim, mesmo nesses casos, quer dizer, mesmo encarando de forma aí responsável, né, o seu trabalho diário, o escritor tem de, em algum momento, parar, né, olhar para si mesmo, olhar para as coisas à sua volta e, bom, extrair aí delas, né, e do seu interior, né, ele tem que extrair o material, ele tem que extrair os elementos que vão alimentar a sua escrita, né? Bom, e um dos escritores que refletiu a respeito da necessidade do ócio foi o Hermann Hesse, né? Alguns de vocês aí devem ter lido aí O Lobo da Estepe, né? Ou Demian,
ou O Jogo das Contas de Vidro, né, que são romances do Hermann Hesse. Bom, e ele também foi um ótimo poeta, tá? Não sei se a poesia dele está toda traduzida aqui em português, mas uma das formas de você conhecer a poesia do Hermann Hesse é ouvir um conjunto de 4 canções que o Richard Strauss compôs pouco antes dele morrer. Tá? É um conjunto de 4 canções e o título é exatamente isso, As 4 Últimas Canções. Tá? Cada canção trata aí de um tema específico. Né? São composições que o Richard Strauss fez para soprano e orquestra. E as 3 primeiras canções, né, que se chamam Primavera, Setembro e Indo Dormir, bom, são baseadas, né, essas canções são baseadas em poemas do Hermann Hesse. Tá? Então E agora, qual é o tema dessas 4 canções? O que está no substrato das 4 canções é a proximidade da morte. Tá? Mas é a proximidade da morte sem tristeza, sem drama. Tá? Quer dizer, ao contrário, o que a gente encontra ali é uma serena aceitação do destino. Né? E sempre em completa harmonia com a natureza. Tá? Bom, são canções belíssimas, há gravações incríveis que vocês podem encontrar aí no YouTube, e vocês também encontram na internet facilmente aí os poemas do Hesse, né? Os poemas das canções estão traduzidos aí em várias línguas. Né? Claro, vocês vão encontrar o original alemão, mas também vão encontrar as traduções em várias línguas. Né? Bom, mas eu estava falando do ócio. Né? Bom, o Hermann Hesse tem um ensaio chamado Um Capítulo da Higiene Mental dos Artistas. Tá? E esse livro, esse ensaio está num livro chamado A Arte dos Ociosos. E nesse ensaio, o que o Hesse faz? O Hesse conta como é que ele despertou, como é que ele percebeu a importância do ócio na vida do escritor. Né? Então, um dia ele está lá na biblioteca e pega para ler um volume das Mil e Uma Noites. Né? Bom, ele começa a ler, né? Mas depois de passar um dia inteiro lendo, quer dizer, aquela sensação inicial de prazer, né? de satisfação com a leitura, bom, aquela sensação inicial desaparece. Né? E a leitura começa a ficar enfadonha, começa a ficar cansativa. Bom, mas ele insiste na leitura, e aí, quando ele insiste, ele começa a perceber 2 questões importantes. Né? A primeira é muito curiosa, porque a primeira tem a ver com a posição física da leitura. Né? Ele percebe que se ele lia o livro deitado, bom, era como se realmente a perspectiva da leitura mudasse. Né? Bom, isso, claro, no início causou uma certa estranheza para ele, né? Mas logo depois ele percebeu uma segunda coisa. Ele percebeu que a leitura ficava ainda mais interessante se ele mudasse a própria forma de ler. Ou seja, se ele, mesmo lendo, né, fizesse de conta que ele estava ouvindo a história. Fizesse de conta que alguém, né, uma outra pessoa, estivesse ali ao lado dele, contando para ele a história. Né? Quer dizer, como se ele fosse só um ouvinte. Né? Bom, ele comenta que, a partir desse momento, quer dizer, não foi só a leitura aí dos contos árabes que ganhou uma nova força. Né? Quer dizer, e
e não foi só o enfado que desapareceu, né? Não foi só isso. Mas ele percebeu que, parando de ler, né? Quer dizer, se ele ficasse deitado, imóvel, prestando atenção em tudo que no dia a dia ele nunca tinha prestado atenção, bom, ele percebeu que ele poderia começar a descobrir, poderia começar a ter uns insights assim impressionantes, tá? Então ele começa a se concentrar, né, em perceber, por exemplo, o ritmo das partículas de pó sob o efeito da luz solar. Né? Quer dizer, quando é que a gente pensaria em prestar atenção em algo desse tipo? Não é verdade? Né? Ou então ele começa a prestar atenção, isso é muito engraçado, né? Na aerodinâmica do voo dos mosquitos. Né? Bom, e realmente, quer dizer, esse segundo exemplo em especial, né, que ele próprio cita, né, isso pode parecer algo assim digno da nossa risada, né, da nossa ironia. Né? Mas o Hermann Hesse desenvolveu essa atenção a pequenas coisas, né, a partir do ócio. E essa atenção, né, a detalhes que podem não ter nenhuma importância no nosso dia a dia, essa forma de atenção desenvolveu nele o que ele chamou de uma crescente admiração pela pluralidade dos acontecimentos. Vejam só que interessante. E, claro, também produziu uma espécie de meditação em que ele esquecia de si mesmo, deixando que a sua mente, então, viajasse, né, nessa espécie de autoesquecimento, né? Mas que na verdade, não é uma entrada num vazio, né? Não. Né? Mas é se esvaziar da atenção superficial que nós temos, né, rotineiramente, para perceber detalhes que quase sempre nós não notamos, né? Nós não percebemos. Né? Quer dizer, o Hesse chama isso também de uma espera necessária. Né? Quer dizer, esse tipo de meditação preenche o tempo até que o novo texto esteja maduro, esteja pronto para ser passado para o papel. Né? E claro, ele também diz que é uma forma do escritor romper com essa maneira ocidental, né, de retalhar o tempo em pequenos pedaços produtivos. Né? E ao fazer isso, né, ao romper com essa divisão do tempo, né, se sentir livre para fruir o tempo numa nova perspectiva. Né? Ou, como o próprio Hess diz, aprender a gastar um dia e uma noite em busca de uma metáfora, né? Daquela metáfora precisa, que seja capaz de definir aí em poucas palavras, né, a beleza de algo, né, ou, quem sabe, até a maldade de um criminoso. Agora, esse ensaio, né, que se chama Um Capítulo da Higiene Mental dos Artistas, ele inicia o livro A Arte dos Ociosos. Né? Bom, e ele está nessa posição de maneira proposital. Né? Por quê? Porque os textos que vêm a seguir nascem exatamente desse exercício do ócio. Né? Desse ócio que é, na verdade, uma observação ativa, né,
dos diferentes aspectos da realidade. Bom, e há realmente textos assim breves nesse livro, e que são interessantíssimos, que merecem a nossa leitura, né, atenta. Né? Vejam, por exemplo, um texto chamado Noites Insones, né, em que ele faz toda uma reflexão a respeito da insônia. Né? Tem um outro texto muito bonito chamado Do Gozo da Natureza. Né? Esse texto termina com um trecho belíssimo em que o Hermann Hesse mostra como os pequenos aspectos da natureza, quando bem observados, bom, eles podem dar para a nossa vida não só um novo sentido, né? Mas eles dão para a nossa vida nobreza, né? Grandeza, ele diz. Né? Um outro texto pequeno, né? Mas também incrível, né? Que se chama Riqueza Interior. Né? Bom, é um texto brevíssimo, mas assim, é uma aula de como o homem deve estar sempre em busca das virtudes. Né? Enfim, é um livro riquíssimo e que nasce do exercício do ócio. Né? Eu falo exercício do ócio, né? Bom, e pode parecer até uma expressão que guarda aí uma tremenda contradição, né? Quer dizer, que parece contraditório que o ócio exija exercício, né? Mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. Quer dizer, o escritor, né, que, como eu sempre digo, precisa ser um mestre da atenção, né? O escritor precisa descobrir novas formas de atenção. Né? E isso exige que ele esteja predisposto, né, a ficar atento às pequenas coisas. Né? E claro que também, muitas vezes, ele finja, né? Ele finja que está inativo, quando, na verdade, a sua atenção está aí pulsando, né? Vibrando com toda a força, né? Inclusive aí visitando mundos que só ele pode visitar, só ele pode conhecer. Tá certo, meus caros? Então, essa foi a nossa conversa de hoje. Né? Eu espero que vocês fiquem bem, passem um ótimo dia e amanhã nos encontramos novamente sem falta. Um grande abraço, pessoal. Tudo de bom.